Você sabe quando você faz quibe? Você vai lá e põe o quê? Folhas de Hortelã. hortelã-pimenta. Teve uma pessoa que colocou 30 gotas de óleo essencial de hortelã. Isso, assim, ela ia fazer muito, né? Ela falou, ela colocou 30 gotas na cabeça dela, vou fazer esse monte, coloquei 30 gotas. Ela fritou o quibe, ela comeu o quibe e ela teve hipotermia. Por quê? Porque a hortelã baixa temperatura. Então, a pessoa que usa isso de uma forma tão aleatória, eu posso colocar no alimento. Então, acende uma luzinha. Onde eu começo? Qual que é o grande erro que as pessoas fazem? O que a gente vê por aí, que eu fico muito triste quando eu vejo várias propagandas de óleos essenciais, eles dão um crédito para o óleo essencial que, na verdade, ele acaba queimando o filme do óleo essencial, porque não é assim, não é aquele tipo de visão. Meus alunos, eu falei para eles, vocês não podem usar o óleo essencial como último recurso, tem que usar ele como primeiro recurso. É isso que Justamente. vocês têm que fazer. Já tentei de tudo, vou tentar óleo essencial. É normal quando a gente é apresentado. Para mim também foi assim. Eu tenho aqui a minha, até mostrar aqui, ó. Olha, isso aqui é meu kit de Nossa! sobrevivência, né? Meu kit de sobrevivência. Aí você pensa, como assim esse negocinho perfumado aqui? Como que isso pode ajudar em alguma coisa? Mas tem tanta ciência, tanto conhecimento por trás disso, e é algo que é tão milenar e está tão relacionado com a nossa cultura, com nossos ancestrais, né? E aí a gente pensa assim, mas é passado, isso é desatualizado. Muito pelo contrário, isso nunca foi tão atual como está sendo agora. Porque o nosso corpo já não está reconhecendo mais tanta molécula sintética. Esse é o fato. E além disso, ele está rejeitando molécula sintética. Caraca. Então, aí você fala assim, eu vou imitar essa molécula, não funciona. Não, É imagina, incrível isso. você olha uma gota do óleo essencial lá, tem 150 componentes diferentes. É um fitocomplexo incrível, né? E ele é perfeito. A sinergia intrínseca que tem dentro de um único óleo com todas aquelas moléculas, elas estão ali por uma razão, e ela está ali para proteger a planta, para perpetuar aquela planta. Quando a gente fala em perpetuar, é manter a espécie. E o que a Sim. gente quer fazer é manter a nossa espécie. E a gente usar isso para o nosso corpo é muito valioso. Então, não usa isso como um milagre, não é nada disso. Isso aqui vai fazer eu viver para sempre, elixir da longa vida, da época dos alquimistas. Não é nada disso. Tanto o fitoterápico e o óleo essencial, eles estão muito interligados, porque o fitoterápico ele tem uma pequena fração de óleos essenciais, sim, porque Sim. você está mexendo na planta ali de uma forma mais na sua totalidade, exceto quando eu trabalho com extrato padronizado, né? Porque eu faço a extração do meu ativo da planta específico, mas por outro lado, se eu trabalho com um pó, por exemplo, eu estou trabalhando com óleo essencial ali também, Ele porque a está planta está presente ali, saturada. né? Exato. Então, ele tem um papel. A questão do cheiro, ele vai, já é uma outra aplicação, tá? Sim. Então eles falam, mas se eu ingerir o óleo, como vai ser? Então, existem Isso é uma várias dúvida muito grande das pessoas, Mayra. A gente pode ingerir óleo, não pode ingerir óleo? A questão toda é o Da minha seguinte. parte, como não entendo nada, eu falo para todo mundo, não bote nada na sua boca que você Não, não a tem questão é o conhecimento. seguinte, ó, imagina assim, ó, eu estou ingerindo uma planta. A planta, ela é complexa, a planta tem tudo nas suas concentrações corretas, nas suas proporcionalidades corretas. Eu vou lá, pego aquele extrato ou aquele pó, tritura e a gente usa aquilo como um fitoterápico, um medicamento Ok. fitoterápico. Ou então você usa um chá. O chá também, o chá ele vai extrair o que é solúvel, o que é possível ali da infusão, traz um pouco também de óleo essencial, mas é na proporção, ela é proporcional àquela quantidade de planta que você utilizou. Agora você imagina que se eu pego o óleo essencial, que é a parte isolada, isso que compõe ali em torno de 1% ou até menos da planta na sua totalidade. Então, se eu pego a planta, o óleo essencial é 1% daquilo ali. Uau. Eu tiro esse 1%, faço ele virar 100%, e aí você vai usar isso no seu corpo? Peraí, tá fora de proporção. Se a gente E fizer uma outra coisa, análise, 2 gramas de planta seca estabilizada, eu faço um chá. Então, por exemplo, se você fala de 1% o rendimento do óleo essencial numa planta, quer dizer, se 20 gotas me dá 1 ml, para eu ter uma gota de planta, seria o equivalente a 100 vezes o volume representa a quantidade de planta que eu precisaria é ali. como se você fizesse um chá com 1 quilo de planta. E é por isso, galera, que não pode ficar botando qualquer óleo essencial na boca, não, porque o negócio Tem que ali entender é barra pesada. tem que Isso é entender uma as visão. proporcionalidades, né? Exato. Então, assim, isso é uma lógica, e sem ter estudo, sem aprofundar, sem conhecer biodisponibilidade, biodinâmica, farmacodinâmica, não conhecer nada disso. Pense na proporcionalidade.
Aí você fala, é necessário? A partir do momento que eu pego um extrato de qualquer planta, seja óleo essencial, seja extrato seco, eu pego aquilo, isolo e vou transformar isso numa substância de tratamento, eu estou gerando o quê? Um medicamento. Para eu gerar o medicamento, ele foi estudado em doses. Então, quando você fala assim, utilize extrato de uma planta e você vai tomar ali 100 miligramas 2 vezes ao dia durante X dias. É a mesma coisa, eu preciso ter essa que a gente chama de posologia, conduta terapêutica. Então, isso não é feito de qualquer jeito, não é feito aleatório. Então, só por aí você já desiste. Outro ponto, o óleo essencial, tem óleos essenciais que agridem mucosa. Então, se vai agredir mucosa, ele vai agredir mucosa da boca, mucosa do estômago, mucosa do intestino. E aí, outra coisa, ele é lipossolúvel, então ele acumula no nosso tecido adiposo. Então, se você se intoxicar, é difícil desintoxicar. Leva um tempo. Eu tenho um exemplo clássico, assim, de uma pessoa que pegou. Você sabe quando você faz quibe? Você vai lá e põe o quê? Folhas de Hortelã. hortelã-pimenta. Teve uma pessoa que colocou 30 gotas de óleo essencial de hortelã. Isso, assim, ela ia fazer muito, né? Ela foi lá, colocou 30 gotas na cabeça dela. Vou fazer esse monte, coloquei 30 gotas. Ela fritou o quibe, ela comeu o quibe, depois de ter fritado, tava, né? Passou por calor e ela teve hipotermia. Por quê? Porque a hortelã baixa temperatura. Então, a pessoa que usa isso de uma forma tão aleatória, eu posso colocar no alimento. Então, acende uma luzinha. A questão é, você quer ingerir para quê? Ponto um. Eu quero tirar minha dor de cabeça. Peraí, a forma para tirar dor de cabeça é outra. E se a gente pega os conceitos de aromaterapia, a aromaterapia, terapia pelo aroma, pelo cheiro, eu não tenho ingestão. Eu venho da escola inglesa, né? E eles falam que é outra coisa, não é aromaterapia. Tá? Então, existem medicamentos que são feitos com óleos essenciais, existem, mas eles foram estudados e eles foram. Foi definida a diluição e a forma de uso. Então, você não vai fazer isso de qualquer jeito. Então, vamos ter bom senso. A aromaterapia, ela começou como? É o cheiro. O cheiro afeta nos corpos? Ele afeta. Mas se eu passar, ele pode afetar? Pode afetar também. Mas como que eu uso? Depende. Para quê? Tem o óleo que vai te ajudar a dormir, tem óleo que vai te deixar acordado. E se você não souber usar da maneira. Tem um amigo meu uma Exatamente. vez que falou assim: eu estou usando óleo para dormir, mas não estou conseguindo. Eu falei: mas que óleo que você está usando? Alecrim, eu boto alecrim para dormir e não consigo. Eu falei: Não vai acho que funcionar. não vai funcionar. Eu me lembro de um Pois é. relato seu, Mayra, de uma mãe que foi colocar na água para a criança tomar banho e aí causou queimadura na pele da criança, né? Essa Queimadura, questão, porque o a óleo foi questão direto na pele do bebê. Eu tive vários casos, assim, como são 15 anos aí trabalhando com aromaterapia, teve uma senhora que tomou, sem querer, 20 gotas de lang-lang. Ela me ligou na hora, e eles ligam assim para mim, eu vou morrer. E aí a gente vai acompanhando. O ylang-ylang, ele baixa a pressão, tá? Então, o que que ela poderia ter acontecido com ela? A pressão dela baixar bastante. Só que o que eu falei para ela, procura um médico, relata, analisa, avalia, né? Porque não tem como lá fazer lavagem, nada disso, ele absorve com muita rapidez. Aí a gente foi acompanhando, falando, pode ser que você Vamos ter fique um um pouco antídoto, né? sonolenta, fique um pouco, né? Mas a intoxicação ela pode acontecer, né? Uma única vez, no caso dela, não deu problema, mas se pega uma pessoa mais sensível, isso poderia dar um problema. Eu Teve vou outro contar caso, um uma pessoa bebeu relato. 30 gotas de eucalipto também, deu problema Não, eu ia falar gástrico da moça terrível. do... não, eu tenho um relato particular meu, assim, não fui eu, foi um amigo meu, inclusive ele tem o mesmo nome que Ah, eu, mas assim, não fui eu, foi outra pessoa. Descobriu que tinha um pequeno fungo na pele. Ele não teve dúvida. Ele falou: qual será o óleo mais fungicida que eu tenho aqui? Claro que era folha de cravo. Então ele pegou e pingou uma gota de folha de cravo sobre. Morreu o fungo, morreu ele, morreu. morreu A tudo. vontade de morrer era grande, porque queimava absurdamente aquilo, né? Porque é altamente assim cáustico, né? Você pinga o óleo de cravo, na hora você Tal. sente arder, E queimar não o tem lugar. como tirar, E você né? fica lavando, o negócio não sai, porque impregna no tecido Meu Agora Deus do tem uma céu. técnica para tirar. Como é que faz para tirar? Você tem que passar argila, deixa Aí, ó. secar. A argila puxa. Ela não vai puxar tudo, dependendo do tempo, né? Mas ela já tira, né, um pouco esse residual, porque ele fica na pele ali pelo menos uma semana. Não, eu já Cara, tive situação com óleo também, que eu sempre, quando vou viajar, eu carrego, né? Eu sempre levo uma melaleuca, eu levo lavanda, lavanda, eu levo a menta por conta da rinite, que dependendo do lugar onde eu estou, eu preciso. Eu levo um eucalipto. eucalipto, que se de repente tem um congestionamento, uso eucalipto.
Porque é aquela história, né? As pessoas acham que só porque nós fazemos tratamentos naturais, você anda e você vai em qualquer lugar, qualquer mato e vai pegar, né? E não é assim. Temos os nossos extratos, temos os nossos óleos e nós levamos nas viagens. E aí teve uma viagem que a gente estava e eu tive uma crise de espirro, né? Tive uma crise forte de rinite dentro do carro. E aí o Daniel pegou o óleo essencial de menta para eu cheirar. Mas ele Não foi de propósito. ele foi muito delicado. Ele abriu e aí ele trouxe o vidro assim, ele encostou no meu nariz. Foi sem querer, sabe, lombada? Opa, cuidado. Aquilo começou a queimar. E aí o vidrinho, eu acho que tinha caído no dedo dele também. Ele, ai, desculpa. Aí esfregou assim, eu tive que parar Os o olhos lacrimejando, o nariz queimando. Eu tive que parar o carro, pegar água e ficar amor. jogando, e Eu não ficar queria. soprando. Aquilo queimava tanto. Eu não queria, não foi de propósito. E é uma coisa que, assim, é um benefício incrível, mas é importante saber utilizar, né?